Fala, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, o horário, a data estelar ou de qual galáxia que você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo ao retorno do canal. Vou trazer outros vídeos além da parte só de resolução de questões de teoria, que é onde a gente vai bater um papo mais. Eu pretendo ser mais ativo, deixar de ser vagabundo. Mas nosso tema da aula de hoje é resolução de questões do tema ocupação e colonização. Eu desenvolvi um caderno de questões onde ele contém 438 questões separadas por assuntos de todos os. São 438? 438 questões de todos os assuntos da PMPE. Então, são tudo questões inéditas com base no modelo de cobrança da PMPE. Caso você queira adquirir, o meu número deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Se não tiver, tá na descrição do canal. Então, entra na descrição, fala comigo. São 438 questões, que são todas elas comentadas, tá bom? Eu também vou estar fazendo alguns apontamentos dessas questões e vou tentar resolver elas em vídeos também, em bloco de 10 questões, porque a gente vai no ponto contra ponto, beleza? Então vamos lá. O período pré-colonial brasileiro, ocorrido entre 1500 e 1530, foi caracterizado pela exploração inicial e a ausência de uma colonização sistemática. A coroa portuguesa focou no reconhecimento do território e na extração de recursos locais. Sobre a economia desse período, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar e temos que lembrar quando estamos falando. Cadê minha canetinha? Não tá funcionando. Ué, cara, cadê minha caneta? Não tá funcionando. Só um minuto. Problemas técnicos. Mas vamos lá, vamos falando aqui no Google enquanto eu não consigo escrever. Aí, acho que agora voltou. Aí, voltou. Desenhar, beleza, perfeito. Ó, quando nós falamos do período pré-colonial brasileiro, ele já cita aqui que vai do ano de 1500 até 1530. Ele fala que houve uma ausência de uma colonização sistemática. Colonizar significa povoar. Então não houve uma colonização sistemática, principalmente através do que? Das capitanias hereditárias. Então não teve essa colonização. O que houve no início foi uma exploração inicial. Beleza? Estão acompanhando aqui, né? A coroa focou no reconhecimento do território, que eram expedições de guarda-costa, expedições de reconhecimento e na extração de recursos naturais locais. Quais são esses recursos naturais? Principalmente o pau-brasil. Sobre a economia desse período, assinala a alternativa correta. Vamos lá, ler as alternativas. A extração do pau-brasil foi a principal atividade realizada mediante escambo com os indígenas e armazenadas em feitorias litorâneas. Aqui é o nosso gabarito da questão já. Ó, extração do pau-brasil, eu estou falando do período pré-colonial, realizando mediante escambo, que era a troca entre o indígena e o português, e armazenadas nas feitorias. Beleza? Perfeitamente. Vamos ver quais são os erros das outras alternativas? A extração do pau-brasil foi a principal atividade realizada mediante escravidão africana, não mediante escambo. Não houve a questão da utilização da mão de obra escrava para a extração do pau-brasil. A extração do pau-brasil foi a principal atividade, realizada mediante escambo com os indígenas e armazenadas nas missões jesuíticas. Não, eles eram armazenadas nas feitorias. Letra não, não há do que nós falarmos em letra C. Letra D, o estabelecimento de feitorias, correto, e o extrativismo do pau-brasil foram as consequências diretas do fracasso das capitanias hereditárias. Não, as capitanias hereditárias elas vão ser implantadas principalmente lá na frente, em 1532. Aqui eu tô falando do início, não há do que se falar de questão de capitanias hereditárias. E não tem uma relação dessa questão de consequência. Por que as capitanias hereditárias não vão dar certo? Por conta da presença dos indígenas, por conta de diversos outros fatores, dos desinteresses dos capitães donatários, e não pelo simples fato de, por exemplo, dizer aqui, olha, porque de feito... Não, não tem nada a ver essa questão. A extração do pau-brasil foi a principal atividade, sendo fortemente liderado por Maurício Nassau. Ó, Maurício Nassau vai vir lá na frente. Vai vir lá na frente. Questão legal, né, cara? Questão legal. Questão legal. Primeira questão já foi. Segunda questão na tela. A partir de 1530, Portugal iniciou a colonização efetiva do Brasil, com a implantação do sistema de capitanias hereditárias. Essa medida descentralizava a administração e repassava os custos da colonização para particulares. Sobre as capitanias, assinala a alternativa correta. Letra A. Os donatários recebiam a posse da terra através da carta de doação.
e tinha seus deveres e tributos definidos pelo foral. Letra B. Os capitães donatários recebiam a posse da terra através do foral e tinham seus deveres pela carta de doação. Os donatários recebiam a propriedade através da carta de doação e repastavam todo o lucro à metrópole. Letra D, perdão. O sucesso das capitanias de Pernambuco e São Vicente causou a imediata implementação do sistema de feitoria extrativista no litoral. E letra E, os donatários recebiam a posse da terra através da carta de doação, sistema instituído com grande sucesso por Marquês de Pombal. Vamos lá, ponto a ponto. Quando nós falamos aqui da questão da segunda questão, ela está falando da questão do sistema de capitanias hereditárias, beleza? Ó, isso foi uma medida descentralizadora. Por quê? Ela descentralizava, ela jogava para as mãos dos particulares essa questão e a atribuição de colonizar o Brasil. Vamos lá. O gabarito da nossa questão é a letra A, tá? Ó, os donatários recebiam a posse da terra através da carta de doação e tinha seus deveres instituídos pelo foral. Note que na letra B ele inverte, olha. Eles recebiam a doação pelo foral, não era pela carta de doação. E aqui, ó, não era propriedade definitiva, ó. Tá vendo como uma questão... Porra, essa questão tão gostosa de se responder. A letra C era recebia a propriedade definitiva através da carta de doação. É doação. Não é propriedade definitiva. O sucesso das capitanias de Pernambuco e São Vicente causou imediata implementação do sistema de feitorias extrativistas no litoral. Feitorias extrativistas? Eu tô falando de feitoria. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E esse sucesso também não foi. Cadê o sucesso de capitanias? Beleza, tudo mais. Os donatários recebiam a posse da terra através da carta de doação. Sistema instituído por grande sucesso por Marquês de Pombal. Não, que institui, a questão vai ser Dom João III. Principalmente na figura, quem vai vir aqui vai ser Martim Afonso de Souza para fazer essa questão. Dúvida quanto a essa segunda questão? Pessoal, ó, essas questões estão no padrão da banca. Vocês estão vendo? Isso aqui é lindo, pô. Isto aqui é lindo. Sigamos. Terceira questão na tela. Quem me perturba? Vai ficar tocando aí. Depois eu vejo. Terceira questão. A capitania de Pernambuco, entregue a Duarte Coelho, destacou-se como a mais rica do período colonial. Seu desenvolvimento esteve intimamente ligado ao modelo agrícola implantado pelos portugueses. Sobre o sucesso de Pernambuco, assinale a alternativa correta. Letra A. Cadê? Aqui, letra A. A prosperidade baseou-se na monocultura açucareira voltada à exportação, cultivada em latifúndio com o uso da mão de obra escrava. Cadê? Mão de obra escrava, cadê? Aí. A prosperidade baseou-se na policultura açucareira. Vamos lá, vamos ponto a ponto. O gabarito vai ser letra A aqui dessa terceira questão. Quando nós falamos de questão da plantação da cana-de-açúcar, eu gosto de dar um bizu que é o mel, que é monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Eu plantava um único produto em larga escala. Qual produto era este? Qual produto era este? Eu plantava a cana-de-açúcar, a monocultura, eu plantava a cana-de-açúcar. A mão de obra escrava africana. Eu exportava essa produção de cana-de-açúcar para a Europa. Eu gosto de ressaltar também que quem fazia o refino e a distribuição desse açúcar produzido lá na Europa era a Holanda. E o latifúndio, que eram grandes concentrações de terras. Beleza? Vamos lá. Quais são os pontos aqui que nós temos que prestar atenção? Baseou-se na monocultura. Beleza. Voltada à exportação. Beleza. Cultivado em latifúndio. Beleza. Com a mão de obra escrava. Oh, perfeito. Aqui não há nada que falar. Eu expliquei a questão e acabei nem lembrando. Ó. Baseou-se na policultura? Não. Era monocultura. Baseou-se na monocultura. Voltada ao mercado interno? Interno? Não. Externo. A riqueza gerada pela comércio da galera provocou a imediata doação do território do Duarte Coelho. Não tem nada a ver essa questão com nada. Tá falando nada com nada. A prosperidade baseou-se na monocultura açucareira voltada à exportação, modelo fortemente financiado por Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, nada a ver. Não há do que nós falarmos de Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho vai ser o bandeirante que vai destruir o Quilombo dos Palmares. Beleza? Dúvidas, senhores? Choro, lamentação.
Estão comigo, sim ou não? Vamos lá. Duarte Coelho desempenhou um papel essencial não apenas na governança de sua capitania, mas também no fomento cultural e econômico da região. Sob seu comando, vilas importantes foram fundadas. Sob sua administração, assinala a alternativa correta. Ele fundou as vilas de Olinda e Igaraçu e incentivou a indústria canavieira utilizando sua experiência prévia na produção do açúcar. Letra B. Ele fundou as vilas de Recife e Igaraçu e incentivou a indústria canavieira utilizando sua experiência prévia na produção do açúcar. Cadê? Ah, tá, porque aqui eu pensei que tinha lido as mesmas alternativas, mas aqui é Olinda e aqui Recife, né? Ele fundou as vilas de Olinda e Igaraçu e incentivou a exploração aurífera, utilizando sua experiência prévia, a consolidação da indústria a indústria canavieira e a fundação de vilas causaram a chegada pioneira da esquadra de Pedro Álvares de Cabral. Ele fundou as vilas de Olinda e Igaraçu e incentivou sua indústria canavieira, atuando em conjunto com o líder abolicionista Frei Caneca. Vamos lá, sobre a segunda questão. Gabarito letra A. Duarte Coelho ele vai fundar Igaraçu e Olinda. Ele vai incentivar a indústria canavieira através dos engenhos, utilizando a sua experiência prévia que ele já tinha na produção de açúcar. Não pode ser letra B porque coloca Recife, não foi. Aqui o erro da letra C é falar que foi exploração aurífera. O que é isso, Rafael? Ouro e prata. Não há do que se falar em Duarte Coelho em ouro e prata. Letra D. Essa letra D é maconha pura, né? Fundação de vilas causaram a chegada pioneira de Pedro Álvares Cabral. Fundou a vila e depois Cabral chegou. Não há do que se falar nisso. Ele fundou a vila de Igaraçu e Olinda e incentivou a indústria canavieira, atuando com o líder abolicionista Frei Caneca. Não, Frei Caneca é lá na frente, 1824. Vai ser o principal personagem de 1824. Não há do que nós falarmos em letra E. Quinta questão. Cadê? O Pacto Colonial, O Pacto Colonial era o sistema que regia as relações comerciais entre a metrópole portuguesa e a colônia brasileira. Sobre esse mecanismo, com questão de garantias, lucros altíssimos à coroa, através do monopólio. Sobre o Pacto Colonial, assinala a alternativa correta. O que é este Pacto Colonial? Era uma relação onde existia entre a coroa e a metrópole. Vamos lá. A colônia era obrigada a comercializar exclusivamente com a metrópole, vendendo matérias-primas a preço baixo e comprando produtos manufaturados caros. Letra B. A metrópole era obrigada a comercializar exclusivamente com a colônia. Letra C. A colônia era obrigada a comercializar exclusivamente com a metrópole, vendendo manufaturado a preços altos e comprando barato. A crescente descontentamento local por autonomia econômica e política resultou na formação e aplicação imediata do Pacto Colonial. Ou letra E. A economia era obrigada a comercializar exclusivamente com a metrópole num acordo firmado pelo Maurício de Nassau. Gabarito letra A, porque vamos lá. A colônia era obrigada a comercializar exclusivamente com a metrópole. Colônia, por exemplo, Brasil, eu só podia comercializar com quem? Com a minha metrópole, Portugal. Vendendo matérias-primas baratas e comprando caro. A letra D, ela inverte, ela fala que vendia matéria-prima barato e, comprando manufaturados caros. Não, aqui ela coloca que a metrópole era obrigada a comercializar. Não era a metrópole, era a colônia. A letra C eu acho que inverte. Isso, a colônia era obrigada a comercializar com a metrópole vendendo manufaturados altos. Não, eu vendia barato e comprava caro. A letra C que inverte. Letra D, resultou na formação... Não tem nada a ver. O Pacto Colonial vem de bem antes da colonização do Brasil. E letra E, ele fala sobre a questão firmada do questão do Maurício Nassau. Não há do que falar em Maurício Nassau no início da nossa colonização, pessoal. Sexta questão na tela. A produção de açúcar exigia uma estrutura complexa dentro dos engenhos, envolvendo diversas etapas e intensa força de trabalho. A economia dependia da escravidão em massa. Sobre a produção no engenho, está na alternativa correta. A cana era espremida na moenda, o caldo era fervido nas caldeiras e transformado em açúcar na casa de purgar sob supervisão. A cana era espremida na casa de purgar. E aqui vamos lá, gabarito da nossa questão, letra A. A cana era espremida na moenda, o caldo era fervido nas caldeiras e transformado em açúcar na casa de purgar sob supervisão. A cana era espremida na casa de purgar? Não, era na moenda. Letra B não pode ser. Tá vendo como questãozinha traiçoeira? A cana era espremida na moenda, o caldo era fervido na moenda e transformado em açúcar na casa de purgar exclusivamente por assalariados.
Não, predominantemente por a questão da mão de obra da escravidão. Não há do que se falar em salário aqui, tá? Letra D. A intensa exportação de açúcar cristalizado para a Europa causou a invenção imediata da moeda e da casa de purgar. Olha, e antes eu fazia o quê? Não há do que se falar. Invenção da casa de purgar. Não, nada a ver. Letra D não pode ser. A cana era espremida na moenda, o caldo era fervido nas caldeiras e transformado em açúcar pelo Domingo Jorge Velho. De novo aqui. Não há do que se falar em Domingo Jorge Velho. Vamos lá, sétima questão na tela. A mão de obra escravizada foi a base da economia colonial brasileira, marcada pela violência e exploração extrema. Havia divisões no tipo de trabalho executado. Sobre o uso de escravizado, essa é a alternativa correta. Os escravos direitos realizavam um trabalho pesado nas lavouras, enquanto os domésticos exerciam funções no interior da casa grande dos engenhos. Gabarito dessa questão é letra A. Estamos falando dos escravos direitos. Eles realizavam os trabalhos pesados. Existiam vários tipos de escravos. Existia escravo que ficava só amamentando. Existiam escravos domésticos, onde realmente esses escravos domésticos ele fazia o trabalho mais de dentro de casa, né? Mais de uma função interior da casa grande. Letra B. Os escravos domésticos realizavam o trabalho pesado nas lavouras. Não há o que falar em trabalhos pesados na lavoura para a questão de escravo doméstico. O próprio já disse, escravo doméstico ele vai ficar onde? Em casa, pô. Os escravos de direitos realizavam o trabalho pesado na lavoura, enquanto os de ganho era estritamente proibido de comercializar bens urbano. Muito pelo contrário, esses escravos de ganho, eles tinham uma certa liberdade, onde eles iam comercializar bens no modo urbano. Existiam vários tipos de escravo, tá, pessoal? A letra D. As extenuantes jornadas de 18 horas diárias na lavoura canaveira causaram a formação imediata e legal dos chamados escravos direitos. Não. Os escravos direitos realizavam o trabalho pesado nas lavouras, sistema liderado pelo holandês Maurício Nassau. Não há do que se falar de Maurício Nassau aqui no início, tá? Oitava questão. Os africanos e seus descendentes resistiram veementemente à escravidão ao longo de todo o período colonial. Essa resistência manifestou-se de forma individual e coletiva. Sobre as formas de resistência, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A formação de quilombos foi a principal tática coletiva, mais suicídios, abortos e fugas individuais também figuravam como métodos de resistência contínua. Olha, perfeita essa questão. O Quilombo dos Palmares foi a principal, como a questão coloca, mas nós tínhamos suicídios, abortos, fugas, enfim. A letra B fala, a formação de quilombos foi a única... Cuidado quando questões vier generalizando ou restringindo demais, não foi a única. A formação de quilombos foi a principal tática coletiva, consistindo em aglomerações urbanas legalizadas para o abrigo. Não, eles eram de forma ilegal, tá? Não há de se falar em legalizada. O violento encerramento do Quilombo dos Palmares causou o surgimento imediato das primeiras fugas individualizadas. Não, tá errado. A formação de quilombos foi a principal tática coletiva, mas suicídios, abortos e fugas individuais foram organizadas pelo abolicionista Joaquim Nabuco. Olha, essa questão tá errada. Por quê? Tivemos sim a formação de quilombos sendo a principal tática. Joaquim Nabuco vai ser um dos abolicionistas, mas ele não é quem organiza. Não é ele que organiza. Beleza? Não nesse... Joaquim Nabuco vai surgir lá na frente, pessoal. Lá na frente. Joaquim Nabuco no início da nossa colonização nem nascido era. Nona questão na tela. O Quilombo dos Palmares foi o maior símbolo da resistência negra no Brasil colonial. Localizada na capitania de Pernambuco, atual Alagoas. Chegou a abrigar milhares de pessoas. Sobre Palmares, assinala a alternativa correta. Então eu tô perguntando aqui sobre o Quilombo dos Palmares. Vamos lá. Sobre o Quilombo dos Palmares, vou marcar o quê? Aqui já adiantei o gabarito, né? Mas vamos lá. Formada no final do século XVII, na Serra da Barriga, mantinha relações comerciais externas e foi destruída na expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho. Esse é o nosso gabarito. Olha, aqui ele erra pelo século, ele faz no século XVIII, e aqui formado no final do século XVII, recusava relações comerciais, não. O Quilombo dos Palmares, ele tinha relações comerciais externas, não tem como ser letra C, não tem como ser letra B. Letra D, a destruição do Quilombo foi o maior fato que gerou... Olha, não. Meu Deus do céu, ó, vê, a D, ela tá dizendo que a fuga dos bandeirantes, a destruição dos bandeirantes vai fazer com que o pessoal fuja para Palmares. Como se ele já estava destruído? Formado no início do século XVI, foi destruído pela expedição militar de Duarte Coelho. Não há do que nós falarmos disso.
10ª e última questão desse bloco. Vamos lá. A União Ibérica de 1580 a 1640 unificou as coroas de Portugal e Espanha sob domínio espanhol. Esse evento alterou o cenário geopolítico e econômico na América Portuguesa. Sobre a União Ibérica, assinar a alternativa correta. Subjugou os interesses portugueses aos espanhóis e motivou a invasão holandesa no Nordeste devido à exclusão mercantil imposta aos batavos. Letra B. Fortaleceu os interesses portugueses contra os espanhóis e motivou a invasão holandesa no Nordeste devido à exclusão mercantil exposta pelos batavos. Subjugou... Blá, 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 blá. Vai ser mais ou menos nessa pegada, né? Vamos lá. Quando nós estamos falando de União Ibérica, que é a união entre os reinos ibéricos de Portugal e Espanha, principalmente de 1580 até 1640, nós estamos falando da união entre Portugal e Espanha, onde eles vão estar sobre a figura do mesmo rei, que será Filipe II de Portugal e Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal. A União Ibérica vai fazer um movimento onde a Holanda, por ser inimigo dos espanhóis, será excluída do processo açucareiro. Então, os espanhóis vão excluir a Holanda do processo açucareiro e isso vai dificultar muito. Por quê? Subjugou os interesses dos portugueses porque não havia mais interesse dos portugueses aos espanhóis. Os interesses agora que vão existir vai ser os interesses dos espanhóis. Vai motivar a invasão holandesa, uma vez que eles vão excluir os batavos, que são os holandeses. Eles vão excluir os holandeses do processo açucareiro e por isso os holandeses vão invadir aqui em nosso queridíssimo Pernambuco. Olha, tem mais questão pela frente. Tem mais questões pela frente. E nós vamos responder todas elas. Todas. Só desse bloco de ocupação e colonização nós temos 33. Beleza? Então, curta, comenta, compartilha. Se você quiser adquirir esse caderno completo, entre em contato comigo e vamos embora. Obrigado. Tamo junto.